Tranquilo. Pre, eu já vou começar logo com você para falar a respeito desse Cruzeiro e Flamengo. Um Flamengo meio mexido, né? Vem um Flamengo meio modificado aí, com cabeça no domingo. Ou você acredita que é melhor o Cruzeiro ficar esperto porque o Flamengo, mesmo com um time alternativo, pode aprontar? Ô Elton, hoje é dia de vitória. Não tem como pensar em outro universo hoje. Hoje é dia de ganhar. Esse menino é bom, hein? Não, ô Elton, não tem como ir para outro caminho. A gente tá enfrentando um time que tá com a cabeça em outro jogo, que vai pôr 5 titulares, não vem. Então, é para ganhar. Só que aí a gente tá falando de um Cruzeiro que vive um momento terrível no Campeonato Brasileiro. Um time que não consegue uma sequência de vitórias. Eu não me lembro do Cruzeiro jogando bem desde aquele jogo com o Botafogo, sinceramente. Não me lembro. Esse jogo do Botafogo virou uma marca, hein? Virou, mas a culpa é do Cruzeiro. A responsabilidade de tornar isso em padrão é do Cruzeiro. E cada jogo que jogar mal, a gente vai lembrar da última vez que jogou bem, porque você sabe que eu gosto de olhar para esse belo horizonte que existe. Então eu gosto de olhar por esperança. Fala bobagem. Essa é a grande realidade, mas hoje é para ganhar. Você pegar um time que está com a cabeça em outro jogo, que poupou vários titulares da viagem, você tem que vencer. Mas é lógico, tem que ficar esperto. Olha, o time reserva dos caras tem muito jogador bom. O time titular deles vai perder no domingo e o reserva vai perder na quarta-feira. É bom para eles passarem uma semana perfeita aqui em Belo Horizonte. Ô Valu, ainda em cima dessa questão do Cruzeiro, o jogo contra o Lanús pode ter dado um outro espírito ao Cruzeiro e a gente vê isso já para o Campeonato Brasileiro, porque é importante lembrar, como o Pre falou, o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro não vem de uma boa sequência, mas conseguiu o resultado jogando na Argentina e isso, você acha que gera algo novo à instituição, aos jogadores que estão em campo? Valeu, boa tarde. Boa tarde, Elton. Boa tarde, os amigos, telespectadores. Cara, a expectativa do torcedor é que aconteça isso, porque o Cruzeiro na Sul-Americana, até discordando um pouco do Pre, na classificação contra o Libertad, quando o Cruzeiro vence lá em Assunção no dia 19 de setembro, acho que o Cruzeiro faz um bom jogo. Nada que se compare mesmo ao que foi feito contra o Botafogo. A própria classificação contra o Lanús, a equipe sofre muito no primeiro tempo, mas faz um segundo tempo correto, enfim, e consegue o principal naquele jogo que a classificação acaba vindo. Então a expectativa do torcedor é que o famoso ambiente de vitória da Sul-Americana e classificação contamine positivamente para uma retomada do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro nesses últimos 7 jogos que serão disputados. O Flamengo é um adversário extremamente difícil, a gente vê um time formado por muitos jogadores que eram titulares no ano passado e por jogadores até que são titulares nesse ano, no caso do Pulgar, né, vai jogar porque não jogou no último domingo, estava suspenso, acabou jogando o Everton Araújo, é isso mesmo? Isso. É isso. Isso, o Everton Araújo acabou jogando ao lado do Gerson, o Plata, que é um jogador ainda procurando se adaptar, e o Bruno Henrique, que tá na história do Flamengo, um cara sempre que joga jogos grandes e que aparece muito bem. O Cruzeiro tem a necessidade extrema de vencer esse jogo, a última vitória no Campeonato Brasileiro, dia 1º de setembro, para cima do Atlético Goianiense, e assim, a briga do Cruzeiro daqui até o final no Campeonato Brasileiro é uma briga com o Bahia. O Cruzeiro está jogando um campeonato à parte com o Bahia, porque G6, com sinceridade, O Vasco será também, não? São Paulo... O Vasco tem que 3, chegar, né? né? O Cruzeiro tem que olhar para frente. O Vasco tá... Hoje o Vasco tá... O Vasco é 41, né? Mas uma rodada separa os dois. Não, o Vasco não dá. O Vasco pode passar à frente do Cruzeiro, mas o Vasco está olhando o Cruzeiro à frente o campeonato inteiro. Os últimos 6 jogos podem falar outra coisa. Mas eu estou falando em termos de o Cruzeiro olhar para o Bahia, um time que ele pode vencer o Flamengo. Caso de vitória hoje, o Cruzeiro passa o Bahia. E o Bahia, na próxima rodada, vai até Caxias do Sul enfrentar o Juventude desesperado para fugir do rebaixamento e o Cruzeiro recebe o Criciúma. Não que algum desses jogos seja em casa, mas o Cruzeiro faz 2 jogos em casa. E então, para mim, virou um campeonato à parte com o Bahia, pensando até em estar ali no bolo entre o 7º e o 8º colocado. Então, para mim, virou um campeonato, Eltinho, do Cruzeiro brigar com o Bahia, já que eu entendo que a luta pelo G6 está descartada. O Cruzeiro a 10 pontos do São Paulo e a 11 pontos do Internacional. Ô Caio, como que você está vendo essa situação do Cruzeiro? Você está mais para a linha do Presuntinho, que acabou de falar que o Cruzeiro tem que entrar e vencer, não tomar conhecimento do time alternativo do Flamengo, ou você entende que esse time do Flamengo ainda pode dar trabalho?
Bom, eu acho que o jogo tem um lado mental muito forte, pelo seguinte motivo: por mais que o Flamengo esteja com um time alternativo, são jogadores que estão buscando espaço no Flamengo. Vai chegar uma reta final de temporada, podem pretender novos contratos, espaço no time. Então, esses jogadores naturalmente vão usar esse jogo para justamente buscar essa oportunidade. Então, vontade com certeza não vai faltar. Então, acho que não necessariamente por fato de ser um time alternativo, o jogo se torna mais fácil por si só, né? Então, são jogadores que querem vencer, além de serem bons jogadores, né? O Flamengo tem um elenco muito forte. No Cruzeiro, eu acho que é indissociável não analisar o contexto da troca de treinador, né? A gente não está falando de uma troca comum de treinadores, a gente está falando da troca de um treinador para um outro, que ambos são muito bons, mas um outro que pensa o futebol de uma forma muito diferente, e talvez é o único que pensa no mundo o futebol como ele pensa, taticamente falando, né? Então é natural essa vamos dizer, fazer uma analogia, como se o Diniz estivesse desparafusando algumas coisas mentalmente nos jogadores, no cérebro, os hábitos dele taticamente, para depois começar a parafusar novamente. Então, eu acho que é totalmente natural esse percurso do Cruzeiro de dificuldade, porque é um treinador muito diferente, repito, é um treinador singular, talvez no mundo, é o único que joga da forma como ele joga atualmente. Ô Ti, você já deixou muito claro, né, ontem você falando aqui a respeito desse jogo contra o Flamengo, mas o que do Cruzeiro você não quer ver do Campeonato Brasileiro e você imagina que possa ter do jogo contra o Lanús, para o Cruzeiro quebrar essa sequência ruim de não vencer desde o dia 1º de janeiro no Campeonato Brasileiro? É que meu sonho é ver o Cruzeiro, pelo menos do jogo contra o Libertad, o jogo de ida. O 2-0. O 2-0 na ida. Assim, aquilo ali já tá bom. Eu já acho que já muda bastante. E a gente enxerga um Cruzeiro melhor do que a gente tem enxergado. O grande ponto hoje, para mim, é muito mais pelo Flamengo que pelo Cruzeiro. É raro, mas o senhor Cabeça de Batata tem razão. Quando ele diz que o Cruzeiro, nesse momento, o Flamengo, nesse momento, está com o pensamento completamente na final, eu acho que é uma grande realidade. Mas não é gato escaldado, não? O São Paulo também não estava com a cabeça em outra competição? Esse é o grande problema. Sim. Por isso que meu temor é muito maior pelo Cruzeiro que pelo Flamengo. Quando a gente se anima com a possibilidade do Cruzeiro vencer hoje, a gente olha para o outro lado, a gente não olha para o Cruzeiro. É isso. Porque se a gente olha para o Cruzeiro, a gente tem os últimos jogos que são horríveis. Mas aí a gente olha para o outro lado e fala, pô, o ataque do Flamengo vem com o Matheus Gonçalves, Plata e o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, em meio a um problema de investigação por suspeita de envolvimento em aposta, em manipulação de jogo. Eu não gosto do Plata. E o Matheus Gonçalves é um garoto ainda. Não estou falando que ele é ruim ou bom, mas é um garoto ainda. Então você já perde poderio ofensivo. Não tem o Michael, não tem o Gabigol. O Michel vem. Michel vem, Não, eu falo como titulares. Não tem o Gabigol, não tem o Michael. Aí você olha pro meio campo. Tá o Alan, que tá mal no Flamengo. Vem Tá sendo bem questionado, mal. isso. Tá bem Não, muito mal. Não é o mesmo jogador da época do Galo. Não é. Aí olha pra zaga. O Davi Luiz, que não tem conseguido render. Peraí. O Davi Luiz vai ser titular? A probabilidade é Davi e Fabrício Bruno. Davi e Fabrício mesmo, tá certo? Então, não, assim, é que é o provável É o time. provável É esse. Aí você olha pra zaga, tem o Davi Luiz, que pra mim também não tá bem. Eu até gostava do Davi Luiz no auge dele. Acho que quando ele veio, todo ele mundo, ia pô. sobrar aqui no Brasil. Sim. Eu imaginei, só que ele não tem sobrado. Tanto que ele tá longe de ser o primeiro reserva da zaga do Flamengo. Então, quando a gente se anima com a possibilidade de vitória do Cruzeiro, é muito mais em função de como vem o Flamengo, ou de como vem um provável Flamengo, do que o Cruzeiro tem apresentado. Eu adoraria que o Cruzeiro estivesse jogando pra caramba. Olhar pra esse tipo de Cruzeiro e falar assim, cara, é o mesmo Cruzeiro da época do jogo do Botafogo, o Cruzeiro ainda briga pelo título, o Cruzeiro tem chance de ficar lá em cima, mas hoje a gente não enxerga isso. E aí é o que eu lamento. A gente olha pro Cruzeiro e fala, pô, o Cruzeiro vai render? Mas eu olho pro Flamengo e eu acho que esse Flamengo não tá tão interessado E nesse sabe jogo. qual é a grande questão, Elton? Diga. O Cruzeiro, ele tem que olhar pro Campeonato Brasileiro, é claro, para fazer essa briga que o Valu trouxe. Apesar de eu achar que a vaga vai vir via Sul-Americana, eu acredito firmemente nisso. Inclusive lá atrás, quando estava ainda lá na fase de grupos, eu vim aqui e falei que seria o Cruzeiro finalista. Não apostei no título, mas falei que seria finalista. Você é medroso, né, Pedro? Até apostei que se não fosse pra final, eu nadava na Lagoa da Pampulha pelado. E vocês duvidaram de mim e o Valu ficou.
Não fala isso, Pri. Não fala isso, Não, Pri. fica à vontade, nada onde você quiser. Olha isso, A olha cidade- isso, Vai, A Valu. cidade está cheia de polícia para inibir esse tipo de ação. Mas falando sério, eu acho que o Brasileirão, o Cruzeiro tem que pegar esses 3 jogos e usar de preparação. Porque não dá pra você não praticar futebol em alto nível até o dia 23. Porque senão você vai chegar no dia 23 sem jogar nada. Isso. Você tem que pegar esses jogos para ganhar confiança, ganhar encaixe, ganhar entrosamento num trabalho tão autoral como o Caio citou. O Diniz é muito autoral. Talvez pra mim esse é o grande problema da contratação dele na temporada. Foi um erro. Independente do que aconteça como resultado, foi um erro. Não, mas por que Então, o erro? eu vou repetir. Você fazer um trabalho autoral faltando 2 meses pro ano acabar é um erro. Mas em qualquer hipótese. você tá pensando em 2025. Quando se contrata Vai depender Fernando do Diniz, ponto de vista. Então dane-se o Isso, título. é, Dane-se o 2025. título. Você tá pensando em 2025, dane-se o título. O Cruzeiro vai tentar também o título, mas o pensamento não é agora. O pensamento é o ano que vem. Mas deveria pensar no título. Um título continental Mas que o ele Cruzeiro não pensa venceu ainda. no Ele século. acha que é possível conquistar o título mesmo. Não, com o Diniz. Mas você acha que E se é abre com o Cruzeiro- Diniz é a mesma chance? Tanto é que o Cruzeiro é finalista da Copa Sul-Americana. Ele pode conquistar esse título. Essa discussão é boa. Faça a pergunta de novo, por favor. Você acha que com o Seabra e com o Diniz é a mesma chance? Eu acho que o de Diniz é título? maior. É maior? Sim. Então tá beleza. Os problemas, Então tá beleza, o quê, os problemas velho? que a gente viu contra o 24º Por que colocado pra no você Campeonato com o Seabra é Argentino maior? não são problemas. Por que pra você com o O Seabra é caminho maior? tava andando. Eu acho, inclusive, o Diniz mais treinador que o Seabra. O Seabra acho quase que pro caiu ano que com vem Boca. seria beleza. Dentro de casa, com o um jogador a o Seabra mais. porrou o Libertad no Durante Paraguai 90 e o Diniz não conseguiu jogar bola contra eles aqui. Ele teve um jogador expulso. Ah, Thiago. Você tá tirando Um jogador, controle do jogo. expulso porque não conseguiu se adaptar ao esquema do Diniz Não, no meio da ele temporada não para ele ser conseguiu, tão ele autoral. vacilou. O Romero não consegue fazer saída de bola e tem que fazer. Ele deixa a bola escapar, coloca a mão na bola, porque ele achou que seria uma falta. Foi um erro de entendimento. Uma falta de entendimento. Mas o primeiro da cartão, arbitragem. Mas o segundo Saída é de isso. bola, ele não O consegue segundo fazer aquele é trabalho, isso. gira, Você deixa tá- a bola escapar e você vem no tá carrinho. simplesmente O outro, ele ignorando vem os armando, fatos. perde o controle. Você Não, tá ignorando os fatos, Guilherme. Não, você vem me falar, como fazer a comparação do Boca, e eu faço a do Libertad, onde os dois jogaram contra o Libertad, um fez uma Ele exibição teve um problema de um jogador citada expulso, pelos dois como por falta boa. de entendimento do que aconteceria com a arbitragem. Inclusive o senhor falou que se você quer ver o Cruzeiro jogar como jogou no Paraguai com o Seabra. A Sim, sua mas esperança é foi o a Cruzeiro melhor- do Diniz jogar como Mas jogou foi- o Cruzeiro do foi a Seabra. melhor- foi a É a sua melhor esperança. atuação. Então você Foi a entende melhor um propósito atuação. da seu palpite. Mas foi vai, a melhor Thiago. atuação. O melhor momento do Cruzeiro nesse ano, inclusive, foi com o Seabra. Eu não escondo isso. Agora, quando eu olho para os dois, e aí é uma coisa que você mesmo já falou, que olha para os dois e vê a diferença, Sim. um tá aqui, o outro tá aqui. Não, concordo. Não tem como discutir, Beleza. é indiscutível. A minha contestação é você pegar um trabalho tão autoral nesse momento. Eu Mas o acho que o Diniz pensamento é cairia bem pra 2025. Aí beleza. Você tem que entender isso. O Cruzeiro Tá. contrata Se o Diniz pensamento é 2025 e pensando dane-se em o Cruzeiro não ir pra 2025. Libertadores Mas ano não que é vem, dane-se, aí não é beleza. dane-se. Aí beleza. É que a Libertadores é um plus. É algo a mais. Não, não é um plus. Não, é Em o dado objetivo. momento, a É Libertadores o objetivo. virou o Era o objetivo e objetivo. até a obrigação aqui nesse debate. A partir do momento que ele faz essa troca, a Libertadores vira um plus. E eles sabem disso. Quando a gestão nova do Cruzeiro assumiu, ela deixou muito claro o objetivo do Cruzeiro para 2025 é sim a Libertadores. Então o foco do Cruzeiro é a Libertadores. O Cruzeiro busca ou via Copa Sul-Americana, conquistando o título, ou ficando entre os melhores do Campeonato Brasileiro. Isso é fato. Caio, eu percebi que quando o Pre estava falando, quando o Guilherme estava falando, principalmente quando ele falou dos treinadores, você deu uma balançada na cabeça. Você quer falar alguma coisa? Não, é porque eu acho que a gente fica discutindo aqui um cenário muito hipotético, se o Cruzeiro ganharia com o Seabra ou não. A gente está falando de uma competição que é um mata-mata, né, principalmente a Sul-Americana, então conta muito ali do jogo, do dia, principalmente agora a final, que é um jogo único, então acho que vale mais a estratégia do jogo do que a tática, né, que a tática que eles são os comportamentos dos jogadores que estão mais habituados. Mas eu acho que dessa discussão aqui, eu acho que os dois estão, de certa forma, corretos. Tanto o Thiago, porque eu acho que a gente tem que avaliar também a decisão na direção que ela pode estar pensando em longo prazo. Então ela pode ter dirimido ali o risco. Olha, Vou trazer já é um recorde pro Thiago, tá parcialmente certo. Já é um Não, eu acho que avanço os pra dois ele. estão corretos. Acho que os dois estão corretos. Tanto você, quando você avalia que realmente a mudança causa transtorno, eu acho que o Cruzeiro assume esse risco de não Isso, ganhar ou e de não assumir chegar. risco. Mas aí é um risco que a gestão, igual o Thiago falou, que é pensando em 2025. Eles devem ter pensado, poxa, estou pensando no longo prazo, vou trocar agora, acho que dá para chegar na Libertadores, vou assumir o risco. Mesmo com essa dificuldade aqui que foi ponderado da troca de treinador. É bom lembrar, né, que o Seabra, rapidamente, Elton, ele é demitido depois de uma sequência ruim no Campeonato Brasileiro, em que pese o Diniz não ter conseguido vencer ainda no Campeonato Brasileiro, mas acho que o Departamento de Futebol analisou o recorte de 24 pontos disputados e 7 conquistados pelo Seabra e imaginou para frente
não viu perspectiva do Seabra conseguir tirar mais do elenco e também na Copa Sul-Americana, sem nenhuma garantia, tá? Acho que é um pouco de apostar no famoso fato novo, mas a experiência também de um técnico campeoníssimo como o Diniz, que é o atual campeão da Libertadores. Lembrando também, né, o Flamengo trocou de técnico agora, demitiu o técnico que fez um trabalho que o Tite fez em que pese não ter conquistado a Copa do Mundo, mas em meio a uma perna de Copa do Brasil. E o Flamengo está com uma pressão enorme para voltar a vencer um título de expressão nessa temporada. Mas aí eu acho injusto comparar o trabalho do Seabra com o Ninguém está Tite. comparando. Não. Eu estou falando a respeito das trocas. Ninguém está comparando. É o de trocar no meio da temporada. Mas o Seabra não entrega o Cruzeiro em cenário de terra arrasada. Lá é mais para isso. Lá era... Terra arrasada? Terra arrasada, certo. Pre. Como entrega Tá bom. um sexto Terra arrasada por causa colocado de brasileiro em terra arrasada? Terra arrasada porque foi eliminado da Libertadores pro Peñarol. Para um time de várzea. Toda vez que um time profissional... Se o Atlético Goianiense fosse eliminado pelo Peñarol, o treinador deveria ser demitido. Poderia ser o Guardiola. Guardiola, técnico do Atlético Goianiense, eliminado pelo Peñarol, tem que ser mandado embora. Não, é a realidade, cara. É a realidade. Mas, Não, ó, boa, peraí. cara. Como é que o Boa. quarto colocado do brasileiro entrega terra arrasada? Não era terra arrasada. não vou Terra, entrar eu nesse acho que o não. termo... Claro que não vai, porque você tá errado. Eu acho que o mais termo uma está vez. errado. Não. Você é viciado em errar. Aqui, a gente está A falando... torcida do Galo, por exemplo, adoraria ter o Tite de volta aqui para levar o Galo para a Série B de novo, porque essa é a marca da carreira dele. Fracasso atrás de fracasso. Não vamos entrar nesse mérito. Ó, eu Ele vou é te campeão falar um mundial. negócio, viu? Ele é um campeão mundial, o melhor treinador da seleção. E que agradeça ao Cássio, que tá no Cruzeiro últimos hoje, porque anos. o Cássio deu uma carreira para ele. Ah, cala sua boca, cara. E o Brasil seria que ser campeão do mundo se o Cássio não tivesse dado uma carreira para ele, porque teria um técnico de Comini. verdade na seleção nas últimas Copas. Comini, a gente tem imagem aí do Bruno Henrique? Tem. Dá para colocar? E só para fazer uma pergunta pro Pre aqui. A gente já vai correr. Tem algum tipo de peso para você a questão dele, do que ele está vivendo pro jogo de hoje? Ô Elton, a gente não pode fazer presunção de culpa, de inocência de ninguém, né? A gente tem que esperar as coisas acontecerem. Mas, sinceramente, o Bruno, ele me parece ser um cara com a cabeça até meio avoada, assim. Um cara, de maneira pessoal, inocente. Não inocente no caso, mas um cara inocente, uma pessoa inocente. Então, eu não sei se de alguma maneira isso vai interferir na cabeça dele pro jogo, não. Eu não posso fazer aposta em relação ao que eu penso do caso. Até porque... Mas, sinceramente, eu não acho que isso vai influenciar na cabeça do Bruno, porque ele me parece um cara de cabeça bem até claro que influencia, fria e cara. tal. Eu não acho que influencia, não. Você está sendo investigado pela Não, é Polícia super Federal, normal. A Polícia Ministério Federal, Público. a Polícia Federal chegar na sua casa é super Cara, se eu normal. sou inocente e alguém me investiga, eu vou ficar de boa. Você vai ficar de boa como, Exceto seu que eu mongoloide? acredite que tem gente querendo me prejudicar. O que eu não acho que seja o caso. Até porque o STJD já arquivou o caso desse jogo. O que você está falando, Guilherme? O quê? Informação, é isso que eu tô falando. Não. Peraí. O STJD já arquivou. O caso Foi investigado, não o está no STJD. STJD. O caso está na Polícia Federal. Sim, já esteve no e STJD, Ministério o STJD com a sua equipe já arquivou, contratou uma equipe, essa equipe viu que não tinha nada, uma equipe profissional de diversas coisas, me fugiu o nome da empresa. O STJD fez essa é a mesma do Texas. O STJD fez a sua própria investigação, já arquivou o caso desse jogo também. Mas ele e tá na agora Polícia tá na Justiça. Federal. Beleza, e a polícia, quantas vezes a polícia já investigou coisas que não levaram a nada? Vai ser uma novidade? Mas eu acho que, mais uma vez, os dois estão certos aí. É porque, na verdade, o STJD arquivou, mas o STJD não tem o poder de investigação com o MP ou a Polícia Federal tem. O STJD não pode pedir busca e apreensão. Então, vai ter novos elementos ali que talvez o STJD possa até desarquivar, né? Se tiver novos elementos. Eu acho que pesa um pouquinho aí para a cabeça do jogador. Cruzeiro que jogou 2 vezes no Horto em 2024. Venceu o La Calera pela Sul-Americana e o Bragantino no Brasileirão. 100% de aproveitamento. Então, eu quero saber aí, o Cabuloso vai sentir falta do Mineirão? Essa pergunta é lógico que eu vou passar pro Valu. Cruzeiro fica em casa independente de jogar no Independência ou jogar no Mineirão, Valu? Ou você acha que tem um peso, principalmente pensando em reta final, o que o Cruzeiro pensa, ou não entra em campo essa situação? É diferente, né? O jogo hoje contra o Flamengo, numa quarta-feira, é jogo tranquilamente para um público próximo aos 45, 50 mil. Só observar a média que o Cruzeiro mantém, inclusive, na Copa Sul-Americana, Independência, que a última passear um público acima dos 18 mil faz essa diferença. Em termos da presença do público. Agora, tem aquela questão, Independência, o torcedor fica mais próximo,
O gramado, que é o principal para o espetáculo do Independência, provavelmente vai estar numa condição melhor até do que o do Mineirão. Então, conta muito nesse aspecto, né? A última atuação do Cruzeiro, inclusive contra o Bragantino, uma das melhores atuações do Cruzeiro para mim no Campeonato Brasileiro, foi quando estrearam os reforços naquela oportunidade. Então, só nesse sentido mesmo, né? O público realmente fica bem mais limitado por conta do Independência. Acho que essa é uma questão a ser levada em consideração. Ô Ti, a torcida do Cruzeiro sabe usar muito bem o Independência como também um reforço para ele. Você não vê que um jogo como esse contra o Flamengo, é claro que eu fico sentido porque poderia ser um jogo para 50 mil torcedores no Mineirão, mas numa hora dessa, dá uma pressão em cima do Flamengo ali, não pode ser o caminho? É que eu acho que a torcida do Cruzeiro Ou você consegue... não curte? Desculpa. Eu não curto. Eu honestamente não curto. Independente, eu acho que a torcida do Cruzeiro merece o Mineirão e não merece um jogo para 23 mil pessoas, 20 mil pessoas, como o jogo de hoje. Eu lamento que o Cruzeiro enfrente o Flamengo no Independência, porque o cruzeirense, ele se identifica muito com o Mineirão, trata como casa. E não só isso, Elton, ele consegue transformar o Mineirão num caldeirão de 62 mil pessoas. Eu acho que faz muita diferença. Sem contar a questão financeira, estou pensando aqui só no estado anímico, só na importância de ter o torcedor acompanhando a equipe e tal. Mas o Mineirão, para mim, é a casa do Cruzeiro e o torcedor merece algo maior do que o Independência. Pensando aqui, ó. O que você está pensando? Uma vez que o Flamengo... Quando pensando, eu fico até preocupado. Não, que o Flamengo jogou no Indepa, né? É que não é Lá no Independência. tão frequente ele pensar. Né? Foi o episódio que o auxiliar do São Foi que Paulo bateu deu um no soco no Pedro. Pedro, isso. E dali pra frente, tudo deu errado pro Flamengo. Tudo deu errado? Não, no ano passado. Ah, tá, porque, pô... As coisas viraram de chave. É que o ano passado tava dando tudo errado. Não, né? eu tô querendo chegar nesse ponto. Ah, tá. Que Então, depois daquele episódio, as coisas viraram pra lá. Quem sabe hoje, voltando à Independência, aquele espírito pesado que se jogou Vira pra lá, de novo. vai de novo. Cruzeiro ganha hoje, o Galo ganha na final da Copa do Brasil no domingo. Faz 3, 4, não sei, eu acho que dá pra começar por aí. Aí o Flamengo vai trabalhar com a maldição do Independência. É isso daí. Independência é morte. É isso. Criatividade é incrível. Aqui